Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Coração acelerado, ele mexendo no secreto da gente, O lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Que chegamos à casa de Deus com o objetivo de mais uma vez ouvir Deus falar aos nossos corações. Os que encontraram por bondade digam: eu achei. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim: porque toda carne é como erva. Algumas outras versões dizem assim: porque todo homem é como erva. E tem outras versões que ainda diz: porque todo ser humano é como erva. O texto continua dizendo: e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Eu faço 3 destaques aqui. O primeiro, o homem como a erva, a glória do homem como a flor da erva e a palavra de Deus que permanece para todo sempre. Diante desse texto, eu tiro uma conclusão bem precisa. Eu e você estamos aqui apenas de passagem. Daqui a pouco, como diz o texto, a erva seca, a sua glória se vai, mas o que permanece ligado à palavra, que permanece para sempre, estará com Cristo eternamente nas mansões celestiais. Podeis assentar, adorando ao nome do Senhor. Em outra oportunidade, eu vou falar sobre a glória do homem. Hoje eu quero falar só sobre o homem mesmo.
Em outro momento eu falo sobre a glória, porque a glória do homem ela é transitória. A glória do homem ela é passageira. Aquele que outrora foi, já não é mais. Aquele que em outro momento foi tão reconhecido, já não é mais. E tal prova disso é que a glória pertence ao Senhor dos Exércitos e somente a Ele, que quando a gente lembra desse texto em apreço e trazemos para dentro da casa do Senhor, é impossível a gente não lembrar do grande desbravador dessa região de São Geraldo, Pissarra, Novo Paraíso, Vila Fortaleza, andando a pé, andando de bicicleta, montado de animais, de jipe, e sofrendo, bebendo água de grota, a ponto de contrair enfermidades, e acabou passando para a eternidade. Porque não lembrar pastor Jonas Ribeiro de Souza, um homem que teve tanto mérito, mas hoje você está lembrando dele porque eu toquei no nome dele. Isso é uma prova que a glória do homem passa, chega um momento que os homens esquecem. Agora, a glória do Senhor sempre vai ter alguém glorificando, adorando, bendizendo, reconhecendo que só está aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Queridos, amados irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, tal como acabei de mencionar o texto, ele começa apontando para o homem, que o homem é como a erva do campo. Falei para os irmãos que muitas das vezes na Bíblia, como sinônimo dessa expressão homem, está exatamente o ser humano. E quando se fala em ser humano, aqui está incluindo tanto o gênero masculino como o gênero feminino. E é interessante lembrar que a Bíblia Sagrada nos diz que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, com capacidade tanto racional, com capacidade espiritual e também capacidade relacional. O homem, ele tem a capacidade de se relacionar com pessoas, ele tem a capacidade de raciocinar, e ele tem a capacidade de entender que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus. Esses dias eu falei aqui, e reitero o mesmo pensamento que falei na sexta-feira. Deus, ele não dá um passo sequer atrás daqueles que se afastam da sua presença. A ordem é para que nós possamos nos aproximar de Deus. O filho pródigo decidiu sair o seu caminho, e o pai não foi atrás dele, mas o pai ficou esperando ele. A aproximação é um ato meramente humano. Deus aguarda, Deus espera que nós entendamos que necessitamos dele, que precisamos dele. O homem precisar de Deus é tal como o oceano depender do mar, o mar depender do rio, é tal como o pássaro depender do ninho. O homem depender de Deus é como o dia precisar do brilho do sol, é como a nuvem precisar da água para que possa derramar chuva. Assim é a necessidade. Jamais você verá um homem conseguir ser feliz longe da presença de Deus. Mas ainda bem que eu falo para pessoas que têm necessidade de Deus, que são cheias de Deus, que anelam por Deus, que suspiram pela presença de Deus e que estão aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus falando aos nossos corações. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando eu olho em Gênesis, capítulo de número 1, no seu verso de número 26, a Bíblia diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante que duas palavras se destacam nesse texto. A primeira é imagem, Deus fez o homem à sua imagem. A segunda é semelhança. No hebraico existem pelo menos 4 palavras que são muito parecidas. O seu significado e tem uma relação com esse verso de número 26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tselem, que quer dizer forma, também
Está a palavra demut, que quer dizer semelhança, toar, que quer dizer aspecto, e também tarnil, que quer dizer configuração. Essas duas últimas palavras, que é toar e tarnil, é o aspecto material, é a imagem que é perceptível. Quando Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, o Senhor estava falando desse ser humano, dessa caixa, dessa matéria essa tangível, que alguém consegue pegar, que alguém consegue apalpar. Deus estava falando da matéria, conforme a nossa imagem, porque ele já olhava para a imagem perfeita, que foi desenvolvida lá no laboratório celestial, em Provérbios capítulo 8, verso 16 ao 31, essa imagem que seria com o tempo diminuída, colocado no ventre de Maria, e geraria o Salvador da humanidade, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa imagem que o Senhor fez com que nós fôssemos de acordo com essa imagem dele. Vem as duas últimas palavras, que é comparado à semelhança, ou tem o significado de semelhança, que é terlém, e também demut, que é o aspecto espiritual, é esse patrimônio intangível, é esse que não se pode tocar, é aquilo que está no interior, são as atitudes, são os pensamentos, são as nossas faculdades mentais. Quando o homem, é lógico, está dirigido pelo Senhor. Quando o homem cai, o homem perde a semelhança, o homem não perde a sua imagem. A imagem, ela será tirada na condenação da humanidade caída ao inferno. Aí o Senhor vai tirar, e por isso que João, quando vê naquela visão do inferno, ele diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Ele não tem mais a imagem de Cristo, ele já não se parece mais com Cristo. Agora, a semelhança no ato do pecado, ele perde. Deus é santo, e só pode ter a semelhança de Deus aqueles que andam em santidade com ele. Só pode ser parecido com Deus aqueles que amam a palavra dele, aqueles que amam estar em comunhão com ele, através da oração. Semelhança é nós estarmos aqui nessa noite, reconhecendo que só ele e mais ninguém é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor para todo sempre. Semelhança é nós reconhecermos que somos criatura e ele é criador, é reconhecermos que somos carentes e dependentes da graça dele, é reconhecermos que nós não estamos aqui tão somente porque somos melhores, não, estamos aqui porque ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, e através do seu Espírito nós chegamos a este lugar com o propósito de prestar o nosso culto racional a ele. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tratando que nós somos imagem e semelhança de Deus, o texto que nós lemos em Gênesis 1:26, e também em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 24, que todo homem é como a erva, todo homem é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Você percebe que aqui, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não faz distinção de alto e baixo, ele não faz distinção de branco e preto, ele não faz distinção entre o gordo e o magro, ele não faz distinção entre homem e mulher, e principalmente, ele não faz distinção entre crente e ímpio. Não faz. Ele diz que todo homem é igual, todo homem é como a erva do campo, todo homem um dia nasce, cresce, reproduz e morre. Isso nós aprendemos lá na infância, ainda no fundamental. E não podemos jamais esquecer que há uma consonância dessa verdade com que a Bíblia nos ensina.
O homem é como a flor do campo. Ora, quando eu meditava nessa palavra, que o Espírito de Deus falava essas verdades ao meu coração, aí o Senhor começou a responder algumas indagações minhas. Primeiro, eu quero lembrar que o salmista diz que os dias do homem são apenas 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chega a 80. E o que passa disso é canseira e enfado, ou enfado e canseira. A Bíblia é muito clara quando aponta essa verdade. Se você for para a ciência chega à conclusão hoje que os dias do homem são 70 e alguma coisa. É a média dos anos do ser humano. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, e há tantos anos a palavra de Deus já afirma essa verdade. Se os dias do homem são 70, 80 ou um pouco mais disso, eu entendo que todo dia nós devemos estar prontos para esperar Jesus nos chamar para morar com Ele. Porque essa primeira fase, eu gosto de chamar ela fase do direito. Tu tem direito a 70 anos. Só que o teu direito, ele se esbarra na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. E a Bíblia diz que preciosa. Imagine o ouro é precioso. A Bíblia diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É prerrogativa de Deus. Se Deus quiser me chamar com apenas 39 anos, você acha que eu vou brigar? Vou nada. Se Deus decidir chamar um menino de 7 anos, 8 anos, 2 anos, 40 anos, 20 anos, 29 anos, 30, 70, é prerrogativa de Deus. A nossa vida está na palma das mãos de Deus. E não sabemos o dia que vamos, mas te garanto que enquanto vivermos aqui, vivamos na presença do Senhor, em santidade com o Senhor, alegres com o Senhor, em comunhão com o Senhor, aguardando Jesus a qualquer hora nos chamar para morar com Ele. Ninguém pode ir contra essa verdade, irmão. Ninguém. A Bíblia diz que quando as muralhas de Jerusalém e a cidade estava destruída, Neemias se põe diante do rei. E ele pede para ir no sepulcro dos seus pais em Jerusalém, para que possa reedificar. A palavra de Deus nos diz que o rei olha para ele e diz assim: quanto tempo durará a tua viagem? Aplicando no lado espiritual, Neemias não tinha uma resposta. Quanto tempo vai durar a viagem? Não sei. Não sei. A minha viagem, no que ele falava, poderia durar 40, 50, 60, 100 dias. Poderia durar 6 meses ou 180 dias. Poderia durar 1 ano ou 365 dias. Não sei quantos dias pode durar a minha viagem. Na aplicação que eu faço dessa palavra, eu duvido se algum de nós que estamos aqui, ou até mesmo os que estão fora, sabem quanto tempo vai durar a sua viagem. Nenhum de nós sabemos. É uma incógnita. Há uma dúvida perturbadora. Eu me lembro quando a Bíblia diz: se soubéssemos o dia que o ladrão viria, nós trancaríamos a porta e não fazia tudo para ele não entrar. Assim também é nesse aspecto de vida e morte, flor do campo, erva do campo. Não sabemos o dia da nossa partida. Quantas pessoas que estão bem hoje e durante a noite partem para a eternidade. Pastor, eu vim no culto para ouvir o senhor falar de morte. Também. Você precisa ter consciência que você não é dono dessa vida. Você é apenas despenseiro dela. Você precisa entender e compreender que Deus te deu esse direito. Foi Deus que te deu esse direito chamado vida, para você cuidar bem dela. E a melhor maneira de você cuidar dela é estar em comunhão com Cristo de dia e de noite. Meditando na palavra de dia e de noite, andando com Cristo de dia e de noite, e não se afastando dessa verdade.
De vez em quando nós precisamos ser confrontados por essa realidade, porque parece que a vida vai andando de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente vai levando a nossa vida e não se preocupa com o daqui a pouco, não se preocupa com amanhã, não se preocupa com o que pode vir pela frente, e muitas vezes é ceifada a sua vida. E a pergunta é feita, igual fizeram lá em Lucas, quando aquele homem que colheu tanto, derrubou os paiol pequeno, levantou celeiros grandes, colheu em abundância, e agora ele dizia para sua alma: come, bebe, folga, regala, porque o que tem dará para muitos anos. E a voz brada no meio da escuridão da noite, dizendo: no louco, e se pedirem a tua alma, o que tens, para quem será? Não importa o que você tem, não importa o dinheiro no banco, não importa a casa boa, não importa a fazenda, para Deus o que importa é a tua alma estar bem diante da presença dEle. De Deus o que importa é você ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, nas mansões celestiais. Isso que importa para Deus, isso que importa para Deus. Esse é o pensamento que eu devo cultivar todos os dias na minha vida, na minha alma, no meu coração. E eu comecei a conversar com Deus. Deus me deu uma palavra. Ora, se a vida do homem é como a erva do campo, se a vida do homem é como uma planta, vou dizer assim, se a vida do homem é como uma planta, é lógico que essa planta, ela germina, ela cresce, ela produz flores, frutos, mas tem um dia que ela morre também. Eu sei que você já teve talvez a sua planta de estimação, você plantou lá no jardim da tua casa, em frente da tua casa, e enfim. Eu gosto de plantar, irmã Lourdes. Eu gosto de plantar. Eu sempre disse, eu não planto aquilo que não dá fruto, aquilo que não se come. Não é? Isso eu não planto não. Agora, planta que dá fruto, eu já plantei muito na minha vida. E tem muitas das plantas que eu já plantei que produziram e depois morreram. O que o Senhor está falando é isso. Queira você ou não queira, esse é o final da nossa vida. Quando a gente olha para a palavra, Abraão, o amigo de Deus, passou dessa para outra. Enoque, o homem que andou com Deus, passou dessa para outra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também passou dessa para outra. Se Jesus não voltar, esse é o final da nossa vida. E sabendo que a nossa existência é como a erva do campo, é como essa planta, eu quero deixar alguns conselhos práticos para o nosso dia a dia. O primeiro conselho prático que eu quero deixar para você é que você viva mais hoje. Hoje. Tem muita gente preso ao passado. Tem muita gente preso ao que não deu certo ontem. Tem muita gente sofrendo por algo que deu errado na sua vida, na sua trajetória. Tem muita gente lamentando as suas percas, lamentando os seus medos, os seus traumas, as feridas que foram abertas. Pensar no que está atribulando o teu coração. Pensar naquilo que tem trago tristeza para a tua alma. Porque você está apegado ao passado. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. E Ele pode curar essa ferida na tua alma hoje. Desprender esse passado de sofrimento hoje. E fazer você olhar para frente, sabendo que Ele é maior. E que é Ele que cuida do nosso coração, quando a gente dá liberdade para Ele entrar na casa e fazer mudança. Desprenda-se do passado. O que passou, passou. Não volta mais, não adianta. O que passou, passou.
Mas o pior é que tem gente sofrendo de ansiedade. Tem gente também sofrendo pelo futuro. Tem pessoas preocupadas que vai comer amanhã. Tem pessoas preocupadas como que vai pagar a conta amanhã. Tem pessoas preocupadas na transição de governo, o que vai acontecer comigo, como que eu vou sustentar a minha família. Será se o novo governo vai me dar emprego ou não? Será? Ei, aquieta o teu coração. Quem escreveu a tua história é maior do que qualquer homem dessa terra. Quem cuida de você, cuida dos pássaros que não juntam, não plantam, não cegam na junta e celeiro. Ele é maior do que os lírios do campo, que não fiam nem tecem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus é maior, é Deus que cuida de você. Pare de se preocupar com o futuro, viva o hoje, viva agora. Quantas vezes fazemos planos para amanhã? Projetamos, pastor, é pecado projetar? É claro que não, mas não deixa de viver o hoje preocupado com o que você vai conseguir amanhã não, irmão, para com isso. Provérbios capítulo 19, verso 31, a Bíblia diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito dele é melhor, o propósito dele é maior. E você que está preocupado com amanhã, eu quero liberar uma palavra para você, que Deus, no teu presente, tem algo muito maior para você, do que você espera no futuro. Creia no Senhor, creia na palavra, pare de pedir para Ele fazer a tua vontade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 10, ele nos ensina na oração dominical: seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus é a melhor de todas as vontades, Ele tem o melhor para cada um de nós, basta crer e confiar nele. Aleluia. Um segundo conselho que eu quero trazer para você: ame mais. A vida passa tão depressa. Ame mais. Sim. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Marcos capítulo 12, verso 31. Amar o próximo como a mim mesmo. Antes de eu te amar, eu preciso me amar. Antes de eu querer o teu bem, eu tenho que fazer com que a minha vida esteja bem. Tem muita gente preocupada com o que o outro pensa a respeito dele. Tem muita gente preocupada como agradar o outro, preocupado em tantas coisas relacionadas ao próximo e esquecendo de viver a tua própria vida. Tudo que Deus quer, viva a tua vida em comunhão com Deus. O próximo não importa, basta você amar Ele em segundo plano. Primeiro se ame. Primeiro cuide de você, cuide do seu coração, cuide da tua comunhão, cuide do que é mais importante diante da presença de Deus. Ame mais, ame mais. Tudo que Deus quer é que nós possamos fazer o que Ele fez. E o que Ele fez, pastor? Só demonstrou amor. Por isso que Deus é amor, por isso que Jesus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. E nós precisamos amar também. Jesus estava sendo pregado, crucificado, e os homens gritavam: crucifica, crucifica. E a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Lucas capítulo 23, verso 34, que Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, eu amo tanto eles, que eu te peço, perdoe cada um deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Jesus estava mostrando amor, mesmo sendo crucificado pelos homens. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor tem esfriado de muitos corações. O amor fraterno, o amor ágape, amor de Deus, o amor fíleo. E muitos têm se apegado apenas ao amor eros. O eros é o mais importante. Ver a embalagem por fora é mais importante do que amar de verdade.
O amor descomprometido é mais importante do que o amor sincero e verdadeiro. Tem marido que perdeu o amor pela esposa, esposa que perdeu o amor pelo marido, segundo eles. Se você assistir um vídeo que eu coloquei no canal no YouTube, o pastor Juarez até explica isso muito bem. Talvez você perdeu a afeição, agora o amor não, porque amor é mandamento de Deus. Você queira ou não queira, goste ou não goste, você tem que amar e glorificar ao nome de Jesus na beleza de sua santidade. Tem que amar, tem que amar. Goste ou não goste, tem que amar. Deus tem interesse por isso. Tem pai que não ama o filho. Tem filho que não ama o pai. Por isso, essa aberração, todo dia a mídia notifica. É filho que mata pai. É pai sem compaixão que joga o filho do alto de um prédio. É marido matando esposa. Hoje eu vendo uma esposa que esfaqueou o marido. Isso é falta de amor. Mas que o sangue de Jesus continue nos cobrindo. E esse sentimento maligno não venha adentrar no nosso coração. Mas que o amor de Deus e o amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo, à nossa família, continue falando mais forte no nosso coração a cada dia. Ame mais. Ame mais. Terceiro conselho que eu quero deixar para você. Perdoa mais. Perdoa mais. A ira, a cólera, o rancor, esse sentimento tão terrível de raiva, está matando muita gente sufocado. Eu não posso ver ela, quando eu me vejo me dá uma coisa ruim. Eu não posso ver ele, quando eu vejo eu sinto isso. Se liberte desse sentimento. Deus não quer que você viva assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem coisas melhores para você. Se liberte disso. Eu tenho percebido que esse amor tem matado pessoas sufocadas, a ponto da pessoa não conseguir nem expressar o que está dentro. E como que a gente perdoa, pastor? Lembrando que nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Jesus nos perdoou primeiro, nos amou primeiro, escreveu o nosso nome no livro da vida, sem que nós merecíamos. Nós também temos que perdoar uns aos outros. Pessoas que eram amigos e que hoje já não conseguem nem olhar mais nos olhos. Irmãos que já não sentam mais na mesma fileira de poltronas na igreja. Ei, Gênesis, no seu capítulo de número 4, verso de número 5, a Bíblia Sagrada conta a história de Caim, que você conhece muito bem, mas no verso 5 diz assim, ó: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí olha a continuidade do versículo: e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Verso 8: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só, o ódio que Caim nutria contra o seu irmão fez com que ele se tornasse um assassino e fez com que o seu irmão perdesse a vida. Em outras palavras, o ódio ou a falta de perdão fez com que os dois perdessem a sua vida aqui na terra. Mas Caim continua clamando. Aí tem aqueles que pregam erradamente dizendo que o sangue de Caim, como diz em Hebreus, está clamando por justiça. É nada. Abel é comparado a Cristo. O primeiro Abel, e depois vem o segundo Abel, que é Cristo. E o segundo Abel, como eu falei, em Lucas está dizendo: perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O primeiro Abel, então, está clamando, não é por justiça, ele está clamando para que Deus possa alcançar, perdoar, libertar, mudar, transformar, tirar o ódio do coração, gerar perdão, para que ambos caminhem juntos em direção às mansões celestiais. É noite de liberar perdão. É noite de arrancar esse sentimento
que tanto te aflige, que tanto te martiriza. Não compensa viver dessa maneira, não compensa caminhar dessa maneira, não compensa nutrir esse sentimento dessa forma. Liberte-se disso, porque Deus vai continuar te abençoando ainda mais e mais. Quero deixar um outro conselho: abrace mais. Sim, abrace mais. Às vezes nós esquecemos de valorizar as coisas mais simples da vida. É o marido que já levanta estressado e não tem coragem de dar um abraço. Olhe para mim, não tem coragem de dar um abraço na esposa, não tem coragem de dar um beijo na esposa, não tem coragem de dar um bom dia para a esposa. E o dia já começa assim, as pessoas passam, vai, vem, se encontram, se cruzam, e não tem a capacidade nem de levantar a mão e abrir a boca e dar um bom dia para a pessoa. Mas eu estou te convidando a entender que a vida passa depressa. Abrace mais. Tenha uma atitude melhor para com o seu semelhante. Sim. Os problemas que eram para se resolver estão afastando pessoas, separando pessoas. Eu li hoje em Gênesis capítulo 31, verso 41, e li também em Gênesis 33, verso 3 e verso 4, que Jacó saiu fugindo do seu irmão. E Jacó ansiava encontrar seu irmão de novo, mas ele se afastou durante 20 anos. Ele ficou apenas com vontade de abraçar. Sabe por quê? Porque o orgulho farava mais alto. Até o dia que Deus preparou o encontro. E quando Jacó vê Esaú, ele se prostra em sinal de humilhação. E vê Esaú de lá, de braços abertos, e abraça o seu irmão Jacó. Se perdoam, se abraçam, se apertam e se tornam amigos. E depois os dois juntos vão sepultar o seu pai. Sabe por quê, irmão? Porque o abraço não pode faltar na nossa trajetória. Quem você diz que ama hoje pode não estar do seu lado amanhã. Quem é importante para você hoje pode não estar ao seu lado amanhã. E depois que morre não adianta chorar em cima de caixão, não adianta desmaiar em porta de cemitério. Isso para mim não funciona. Abrace hoje, resolva hoje, perdoe hoje, ame hoje, dê um bom dia hoje, dê uma boa noite hoje, dê a paz do Senhor hoje, libere palavras positivas no dia de hoje, porque é assim que nós devemos viver, leves na presença de Deus, aguardando Ele voltar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quero deixar um outro conselho: faça o bem e também fale o bem. Nós somos muito tendentes a não elogiar. Olhe para mim, nós somos muito tendentes a não elogiar por 99 acertos. Mas basta um erro para que possamos condenar 1000 vezes. Basta um erro para que possamos apontar 1000 vezes. Dá uma olhada para esse irmão que está ao teu lado, se você pode. Se você tiver comunhão, só olha para essa pessoa. Só olha, se você puder. Só olha para essa pessoa. Por que, pastor, só olhar para essa pessoa? Simplesmente porque eu quero te lembrar que essa pessoa já fez tanto bem para você. Essa pessoa já orou por você. Essa pessoa já estendeu a mão para você. Quem sabe essa pessoa já te ajudou em tantas outras vezes. E tantas das vezes por causa da cultura que nós temos. Me dê um copo com água. E pela minha cultura, eu aprendi que nós devemos falar obrigado, ou muito obrigado, toda rabá, muito obrigado. E a gente é muito apegado apenas nisso. Mas se você olhar na sinceridade da palavra, isso é costume, não é sinceridade. Você pode perceber que às vezes a pessoa faz algo muito melhor para você, e às vezes você não tem coragem de agradecer. Você não tem coragem de elogiar a pessoa. Olha, eu estava tão necessitado e a pessoa passou lá e uma palavra, uma oração. É muito mais importante contar fofoca, é muito mais importante contar fuxico, é muito mais importante levar a conversa falsa para frente do que a gente reconhecer as bondades, os méritos que o nosso semelhante tem. Mas Deus me traz aqui hoje para lembrar para você: valorize mais
mas fale bem dessa pessoa. Estenda a mão para essa pessoa que está ao teu lado. Isso sim é sinônimo de cristianismo. Isso sim é a atitude que nós devemos ter. Não importa se errou, eu estou aqui para continuar amando. Eu pastoreei uma igreja. E eu nunca encontrei numa igreja tantos homens de paletó e gravata com um sentimento tão medíocre, um sentimento tão ruim, um sentimento anticristão. Nessa igreja, se o irmão fizesse qualquer coisa, se eles ficassem sabendo, eles me abordavam e queriam me encurralar que aquele crente tinha que ser disciplinado 1 ano. E ficava ali e eu falava, não disciplina, e tem que disciplinar, e teimavam comigo, irmão. Tinha pessoas que eles queriam que eu expulsasse da igreja. Só que quando Jesus vinha, se eles não se converterem, nenhum sobe no arrebatamento. Porque o nosso ministério, se eu tiver errado, você pode levantar aí no seio da igreja e falar que eu estou errado. Mas a minha Bíblia me diz que nós somos despenseiros de uma nova aliança. Caiu, o meu sentimento é pegar na mão, é ajudar a levantar, é pôr em pé de novo e dizer, vamos caminhar junto comigo, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. O papel cristão não é excluir, o papel cristão é incluir. É incluir. Temos que ter cuidado com isso. Tem muita gente querendo ser melhor do que outros. Tem muitas pessoas querendo ter mais títulos do que outros. Para entrar no céu não conta título, não conta anel, não conta formação, não conta intelectualidade. Para entrar no céu, o que importa é ser crente lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é importante para chegar à presença de Deus. Sabe? Eu li um livro e eu achei muito interessante. O que me chama a atenção no livro é título. Esse livro, o autor é o pastor Joás Posidônio. O título do livro dele é assim: Somos todos fora da lei. Pastor, isso é já que eu te falo se é ou não é. Eu li outro livro do pastor Sales Batista. O título do livro é Ingratidão Deveria Ser Crime. Aí eu li outro livro, que é muito melhor. Pensa num livro melhor do que o livro primeiro que eu falei do pastor Joás, e melhor do que o livro do pastor Sales. Bem melhor, porque esse terceiro livro que eu li e que eu leio é a Bíblia. Aí na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8, verso 7, eles chegaram e falaram, foi pego em ato de adultério, pela lei deve ser morta. Aí no verso 7 Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tudinho foi embora, irmão. Sabe por quê? Porque eu e você, enquanto estivermos nessa carne, sempre vamos precisar pedir perdão para o nosso Senhor por alguma coisa que erramos. Sabe o que eu li nesse terceiro livro também? Aqui na Bíblia Sagrada, está registrado em 1 João, capítulo de número 1, verso de número 8. A Bíblia Sagrada nos diz da seguinte maneira: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Todos nós, eu e você, precisamos do perdão de Deus todos os dias, e assim vamos caminhando até chegar nas mansões celestiais. Tem algum melhor aqui? Tem um grandão aqui? Ou o grandão aqui continua sendo Jesus de Nazaré? Ele está em nosso meio, e o nosso papel é estar focados nele, olhando para ele. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Falar o que você não sabe, criticar de quem você não conhece, isso é pecado. E se a pessoa não se arrepender, não vai morar no céu. Quem diz é a Bíblia. Eu finalizo essa palavra
deixando alguns poucos conselhos práticos. Ao invés de falar, ore. Vamos repetir? 1, 2, 3, em alto e bom som. Faça o melhor que você puder para acordar esse irmão que porventura está quase dormindo. Diga assim comigo: ao invés de falar, ore. Vamos lá, 1, 2, 3. Ao invés de falar, ore. É isso que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Orai uns pelos outros. Eu quero dizer, eu tenho orado por você. Você tem orado por mim? Diga glória a Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Ao invés de falar, vamos orar. Vamos lá. Segunda frase. Vamos dizer assim: ao invés de derrubar, levante. Vamos lá, 1, 2, 3. Ao invés de derrubar, levante. Esse é o nosso papel como cristão. O quê? Ser um bom samaritano. Não importa quem seja, estenda a mão, levanta, ajuda a deixar ele em pé e caminhe com ele. Se ele te chamar para caminhar 1 milha, vai 2. É isso que a palavra de Deus ensina. Terceiro conselho prático. Vamos dizer assim: ao invés de gerar lágrima, console. Tem muita gente fazendo outro chorar sem motivo. Uma palavra, às vezes, é capaz de fazer pessoas justas, inocentes, chorarem. Então, ao invés de fazer alguém chorar, console. Vamos lá, 1, 2, 3, em alto e bom som. Ao invés de fazer alguém chorar, console. Esse é o nosso papel. A Bíblia Sagrada nos diz também a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai uns aos outros com essas palavras da palavra de Deus, que é consolo para nós. Aleluia. Vamos lá, outro. Vamos dizer assim: ao invés de matar, dê vida. 1, 2, 3, alto e bom som. Ao invés de matar, dê vida. Nós somos portadores de vida, e vida eterna, vida em abundância. Esse é o nosso sentimento. Vamos lá, outro. Ao invés de virar as costas, perdoe. Vamos lá, 1, 2, 3. Ao invés de virar as costas, perdoe. Mas foi muito grave, perdoe, irmão. Mas ele me marcou, perdoe. Mas ele não presta, perdoe. Perdoe. O fardo cai de teus costas, perdoe, independente de qualquer coisa. Vamos lá, outro. Ao invés de jogar pedras, distribua amor. Vamos lá, 1, 2, 3. Ao invés de jogar pedras, distribua amor. Aleluia. Sabe por quê? Eu finalizo aqui. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que o amor encobre multidão de pecados. E a Bíblia diz também em 1 Coríntios 13, 13, que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. Por que tudo isso, pastor? Aí eu quero que você abra a tua Bíblia para nós fechar com chave de ouro. Eclesiastes, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia. Eu faço questão de esperar você abrir. Enquanto você abre, eu reitero o mesmo pensamento. Ao invés de falar, ore. Ao invés de derrubar, levante. Ao invés de fazer chorar, console. Ao invés de matar, dê vida. Ao invés de virar as costas, perdoa. Ao invés de atirar pedras, distribua amor. Eclesiastes, capítulo 2, verso de número 1. Eu quero que vocês coloquem em pé, nesta oportunidade, com a Bíblia aberta. Eu quero só você que é bem resolvido com a vida. Vem aqui, Leandro, por favor. Por favor. Você que é bem resolvido com o teu irmão. Você vai ler esse versículo para ele. Você vai ler esse versículo para ela. Amém? Os irmãos que não estão sabendo ler, que não sabem ler, eu vou falando aqui e você vai repetindo aí, mas você vai ler esse versículo para esse irmão. Coste de perto dele, vira de frente assim, você tem comunhão, você vai para o mesmo céu. Nós vamos morar no mesmo céu. É isso que nos espera. Encontrou aí, Leandro? Qualquer coisa, tu vai repetindo aqui o que eu estou falando, viu? O versículo diz sim: Leandro, dê o nome, chama ele pelo nome, para ele saber que é com ele que está falando. Diga aí, Profiro, Adriano, Balinha, Heleno, fala aí. Diga aí para alguém, Eclesiastes capítulo 12. Aí você diz assim: eu vou falar aqui para Leandro. Leandro, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e chegarem os anos dos quais você vai dizer: não tenho neles contentamento. Sabe por quê? Porque a vida passa depressa. Amém, Leandro? A vida passa depressa. Lembra do teu Criador hoje. Lembra do teu Criador agora. Lembra-te deste momento tão especial que Deus marcou comigo e Deus marcou com você para estarmos aqui. Lembra que Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Amanhã vai vir dias que talvez você não encontre força para vir na igreja, não encontre alento, não sei como vai ser o teu final, se você vai bater a biela logo ou vai ficar em cima de uma cama prostrada. A gente não sabe o futuro, pertence a Deus. Mas antes que venha esse mau dia, lembre de teu Criador, congregue mais, ore mais, leia mais. Daqui um dia as vistas vão embaralhar toda, Dinaí, e não vai conseguir ler direito. Daqui um dia, irmão, você não vai dar conta de segurar um copo com firmeza, você não vai dar conta de estender a mão com firmeza. Então ajude hoje. Você não vai dar conta mais de abraçar ninguém. Adriano, vem aqui, Adriano, faça. Hoje você pode fazer isso, ó. Você pode abraçar com alegria, você pode abraçar com força, você pode dar uns tapas no rim, você pode fazer, irmão, mas amanhã você não tem mais vigor para isso. A vida passa depressa, aproveita os áureos dias que Deus está te dando. Aleluia. Deus falou contigo nessa noite? Deus falou? Além de mim, você quer ser melhor. Você quer sair daqui: pastor, eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor, eu quero buscar o Senhor melhor, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais humano, eu quero viver com alegria, eu quero tirar o que não serve. Se você foi tocado por essa palavra, eu tenho satisfação em orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se a vida passa tão depressa, não é? Para que esse sentimento falar mais alto, se a gente sabe que o nosso final é igual ao começo. Essa menininha tua, Tabita, não é? A Tabita, ela nasce dependendo da mãe e do pai. Está aqui porque os pais trouxeram. Ela não caminha, ela não come só, ela não se banha só, ela não se veste só. Assim é o final dos nossos dias, de muitos de nós. No nosso final vai ter alguma mão que vai estar nos auxiliando. Quantos pais que são carrasco para os seus filhos. Quantos pais que não ensinam o caminho do amor para o seu filho. Aí quando fica velho, está ele lá todo engembrado velho, em cima de uma cama. E muitas vezes o filho não aprendeu o que é amor e vai descontar na mesma medida. Que possamos mudar hoje. Que possamos mudar agora. Valorizar mais a nossa família. Ninguém é mais importante no meio de uma sociedade do que a nossa família. A igreja não é mais importante na sociedade do que a nossa família. É o que você tem de mais valor, é a tua família. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não dê não. Dê não. Se precisar resolver hoje, resolva. Não deite virar das costas, não. Não deixe o inimigo atuar, não. Resolva hoje ainda o que precisa resolver. Amém?